Deus. Glória a Deus. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos abrir a vossa Bíblia no livro de Salmo 128. Livro de Salmos, de número 128. Eu vou ler e os irmãos vão me acompanhar na leitura, tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja Deus. Amém? Amados, fecha os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Senhor, nós já louvamos a Ti. Agora, Deus, nós te pedimos, Senhor, como sempre eu faço, fala conosco, ministra, Pai, aos nossos corações. Precisamos, Senhor, ser ministrado por Ti. Abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, que é pura, é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus Todo-Poderoso, somos indignos, Senhor, mas o Senhor tem sido bom para conosco. Então cativa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, e nos conforma, Pai, a imagem do Teu Santo Filho, Jesus. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, esse salmo a qual eu acabei de ler é um salmo que fala a respeito do homem que teme ao Senhor. E a sua família será uma família abençoada. Ele fala que o homem que teme ao Senhor é mais do que feliz, é bem-aventurado, né? É bem-aventurado. E é um cântico de sabedoria que revela a verdadeira felicidade daqueles que reverenciam a Deus. Ele destaca que a obediência e o temor ao Senhor trazem recompensas práticas e espirituais. Provisão no trabalho, harmonia conjugal, frutificação familiar e paz sobre a comunidade. Este é o Salmo de número 128. É um cântico dos degraus. É um louvor de adoração. O livro de Salmos, ele não é só composto por hinos, mas o livro de Salmos também tem oração. Então, são orações e
cântico que temos no livro de Salmos. Mas esse salmo fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja só, amados irmãos, hoje nós vamos encerrar o trabalho aqui na nossa igreja sobre a família cristã. Que eu tenho trazido alguns tópicos, alguns temas sobre a família. Para quê? Para proteger a nossa igreja e que cada um de nós, através da instrução e da palavra de Deus, possamos também levar daqui para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. É um dever nosso conhecermos o fundamento da palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito da família, o que a Bíblia diz a respeito do casal, o que a Bíblia diz a respeito do marido, o que a Bíblia diz a respeito da esposa, o que a Bíblia diz a respeito dos filhos, o que a Bíblia diz a respeito da família. Então é importante nós pegarmos o que a palavra de Deus diz e colocarmos em prática em nossas vidas, para que através das nossas ações, atitude, caráter, o nosso lar seja alcançado. Então a gente vem aqui, ouvimos a palavra de Deus, a orientação do Senhor, aprendemos aquilo que não sabíamos, para agora colocarmos em prática em nossas vidas. E através do nosso exemplo, os nossos familiares são alcançados. Então a família cristã é uma instituição sagrada, criada por Deus para ser a base da sociedade e o principal ambiente de transmissão de valores e fé. Você já agradeceu a Deus hoje pela família que você tem? Pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pelos filhos que você tem, pela família que você tem? Olha o que diz o Salmo de número 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós, como cristãos, temos que fazer diferente o que o mundo faz. Por isso que hoje o tema é a família cristã. A família cristã é diferente da família do mundo. O marido cristão é diferente do marido do mundo. A esposa cristã é diferente da esposa do mundo. Os filhos cristãos é diferente dos filhos do mundo. Através da nossa vida, através da nossa família, podemos alcançar outras famílias, dando bom testemunho e sendo exemplos para aqueles que não conhecem a Deus. Então, através da sua vida, através do seu lar, através da sua casa, através da sua família, você pode glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Então, a base, a estrutura é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você tem que convidar o Senhor para reinar na sua casa, para reinar na sua vida, para liderar toda a sua família. O seu lar tem que ser um lar abençoado, por mais que o lar do vizinho não é, mas o seu tem que ser. A sua casa tem que ser uma casa de refúgio, uma casa que resplandece a luz de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E quem foi que disse que através dos seus papéis, através da família, Deus não é glorificado? E uma família cristã, ele é a lâmpada que remete ou que transfere ou que mostra a luz que é Cristo, através da nossa vida, através da nossa família. Por isso que é importante, amados irmãos, nós compreendermos e entendermos o nosso papel pela palavra de Deus, para que as nossas ações glorifiquem a Deus, porque pode haver o oposto, ao contrário, pode também escandalizar o Senhor, e aí Deus não se agradar da forma que você está vivendo,
com aquilo que Deus estabeleceu a você. Então a família, ela tem uma origem, ela tem um início, né? Deus então cria o homem, coloca o homem para a terra, para cuidar da terra, e esse homem é Adão. E aí Deus olha para o homem, vê que ele estava só, então cria uma mulher, uma disjuntora, que é Eva, que tira da costela de Adão, né? Então o casamento é a aliança vitalícia entre um homem e uma mulher. E o lar deve funcionar como um reflexo do amor de Cristo. Vamos ler o que diz Gênesis capítulo 1, verso de número 26, e depois nós vamos pular para o 27 e o verso 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha agora o verso de número 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A família, o homem, foi feito de forma perfeita. A mulher e a família, lá no Éden, era uma família perfeita, uma família bem estruturada. Então ela foi se perdendo, ela foi deformando por causa do pecado. O pecado foi o que estragou tudo, a desobediência de Adão e Eva, que fez o mundo tá como está hoje, irmão José. Mas antes do pecado, a família era perfeita. O texto é muito claro que a vontade de Deus era que o homem, a mulher se conhecesse, coabitasse e tivesse filhos. Muitos filhos. Porque a Bíblia é muito clara: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Mas por conta da desobediência, o pecado entrou, e aí a família foi deformada. Aí entra o primeiro homicídio que você vai encontrar quando Caim mata Abel por conta da desobediência, e aí começa a surgir coisas horríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Então nós, como cristãos, devemos proteger a nossa casa, proteger a nossa família, os nossos filhos. Por quê, irmãos? Para que aquilo que está bagunçado lá fora, sujo lá fora, imundo lá fora, não venha entrar na nossa casa, na nossa família. Louvado seja Deus. Então a família cristã é um projeto original e a base da sociedade instituída por Deus. Não foi Deus que errou. Deus não errou. O que Deus fez foi perfeito, para a glória dele, para louvor dele. Mas o ser humano desobedeceu e pecou. Por isso que Cristo, que é chamado de noivo, de esposo da igreja, veio para consertar, para arrumar aquilo que foi deformado no Éden, para restituir a alma humana, para regenerar a humanidade, para santificar o ser humano, para purificar o homem. São doutrinas que estão contidas na palavra de Deus. A doutrina da regeneração, a doutrina da purificação, a doutrina da santificação e a doutrina da reconciliação, porque Cristo é o mediador entre os homens para com Deus.
Jesus Cristo veio para trazer de volta aquilo que foi perdido lá no Éden. Louvado seja Deus. Por isso que na cruz ele crava, ele galga a sua vitória, matando o pecado, a morte e o inferno. Louvado seja Deus. Olha o que diz. Ela tem a missão de refletir o amor divino, ser um refúgio de paz, discipular a aproximação geral e servir como a menor unidade orgânica da igreja na terra. Olha o que diz Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. Como é que eu sei disso? Como é que eu compreendo isso agora? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte fundamental para que eu, como homem, minha esposa, como mulher e mãe, e os meus filhos possam basear, alicerçar, fortalecer, raizar a sua vida na palavra de Deus. Porque Mateus capítulo 22, verso 36 ao verso de número 40 diz assim: Mestre, qual é o mandamento na lei? E o verso 37 diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Verso 38: Este é o primeiro e grande mandamento. Então a primeira coisa a se fazer é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, porque este é o primeiro mandamento. Aí o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A minha esposa é o meu próximo. Os meus filhos são o meu próximo. A minha mãe, meus irmãos é o meu próximo. Os irmãos que estão aqui presentes é o meu próximo. As pessoas são o meu próximo. Então, para que eu possa dar início, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. Porque o verso 40 diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que está contido na palavra de Deus, seja família, seja responsabilidade, todos os mandamentos contidos na palavra de Deus se resume a estes 2. Porque quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento, jamais eu vou maltratar o meu semelhante. Pelo contrário, eu vou querer fazer bem. Por isso que a palavra ela é importante, porque eu vou saber tratar a minha esposa, e a minha esposa vai saber tratar e cuidar de mim, e eu vou saber também cuidar e tratar com os meus filhos, e os meus filhos também vão saber cuidar e tratar dos pais. Por isso que antes de darmos início, precisamos guardar a palavra do Senhor ao nosso coração. O Salmo de número 119, verso 11 diz assim: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu ofendo alguém, minha esposa, meus filhos, ou o semelhante a mim, eu estou ofendendo a Deus. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos da palavra do Senhor. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, ela vai guiando você, ela vai orientando você, ela vai dirigindo você, ela vai instruindo, ela vai ensinando, dia após dia, a sua vida. Então a palavra de Deus é importante para mim, para você, para nossa família. A gente, quando precisa de algo, de um medicamento, a gente presta bem atenção quando o médico está passando as informações. Quando o médico está passando as informações daquela enfermidade que está alojada no meu corpo. Aí ele identificou o problema, o que ele vai fazer? Olha, compra tal remédio. Aí você vai lá,
Presta bem atenção naquela receita e pega o dinheiro que você tem e você vai comprar aquele remédio para tratar esta enfermidade que está alojada no seu corpo. Mesmo assim, é a palavra de Deus. Ela é mais importante do que qualquer remédio, porque ela entra na divisão da alma e do espírito. Ela trata, ela transforma, ela muda o falar do homem, o vestir do homem, o comportamento do homem, como ele tem que ser diante a sociedade, como ele tem que ser diante a sua família. Por isso que é importante nós guardarmos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vimos no começo que Deus estabeleceu, que era propósito de Deus, a família. Então, a origem e o propósito do casamento. A origem e o propósito do casamento. O casamento é uma instituição divina e a base da família. Segundo as Escrituras, é a união sagrada, monogâmica e heterossexual entre o homem e uma mulher. A criação. Deus instituiu o matrimônio ao ver que não era bom que um homem vivesse só. Gênesis capítulo 2, verso 18. O propósito. Qual é o propósito de Deus? Formar uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Proporcionando companheirismo, procriação e edificação mútua. Esse é o propósito de Deus. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Verso 21. Agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão. Você acha que Adão não amou sua esposa quando ele conheceu? Quando ele a viu? Quando ele abre o olho, depois da cirurgia, ele olha para sua esposa, a primeira coisa que ele vai sentir é amor. Porque a resposta vem no verso de 23. Então quando Adão olha para a obra-prima que foi feita, que foi a mulher que foi tirada da sua costela, ele abre o olho e olha. Aí ele diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O amor é o equilíbrio do casal, é o equilíbrio da família, é essencial, é o amor. É o amor. O verso 24 diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2, mas 1 mais 1 mais 1 é 1. É uma só carne. Louvado seja Deus. E o que querem fazer é inverter esses valores. Porque hoje se casam sem amor, mas por causa de poder, dinheiro, status. Mas o casamento é feito por amor. Olha o que diz Cantares de Salomão, verso 1, capítulo 1, verso 15 e 16. Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável, o nosso leito é verde. O que é isso? O casamento, ele tem que ser tratado dessa forma, com amor, com cuidado, com palavras que engrandecem a mulher e engrandece o homem. É o cuidado, é você cuidar do seu cônjuge, porque foi Deus que deu a você. É você cuidar da sua esposa, é você cuidar
do seu esposo. Aqui, esse Cantar de Salomão é uma declaração da sua esposa para o seu marido e do seu marido para a sua esposa. Olha outro, Cantar de Salomão, capítulo 8, verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. Verso 7. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa, pelo amor, certamente o desprezaria. Amados irmãos, o namoro é maravilhoso, porque quando você namora é tudo mil maravilha. Mas vai chegar um momento que vocês vão casar. E num casamento, se a gente não fizer algo, vira rotina. Então tem que haver esse cuidado. Você sempre tem que renovar os votos com o seu cônjuge. Ter momentos maravilhosos com ele. Sair. Sabe? Fazer algo que deixa aquele cônjuge impactado. Mesmo que a gente vai ficando velho, não somos mais como antes, mas devemos nutrir, cuidar do nosso cônjuge, cuidar da nossa esposa, do nosso esposo. Olha as palavras que são ditas aqui. Quando eu faço isso, quando eu elogio minha esposa, quando eu elogio o marido, a Bíblia diz que as águas, ou muitas águas, não pode apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Por quê? Porque está protegido pelo Senhor. E quando eu tenho a palavra de Deus, eu sei o meu dever, e a minha esposa sabe o dever dela. Louvado seja Deus. E aí os filhos vai vendo isso, porque você pensa que os filhos não observam como que eu trato a minha esposa e como a minha esposa me trata. Eles vão vendo isso, e aí através do nosso exemplo, os nossos filhos vão também colocar em prática na sua vida. Então, você já tem a sua família, você já tem o seu marido, você já tem a sua esposa, você já tem os seus filhos. O que eu devo fazer, pastor? Trate ele bem, trate ela bem. É um dever, é um mandamento para que a sua família seja protegida destes males a qual nós estamos vivendo neste mundo e vendo neste mundo. Louvado seja Deus. Então se começa pelo casal. Talvez alguém pode dizer assim: pastor, a minha esposa não é crente, o meu marido não é crente, os meus pais não me ensinaram desta forma, os meus pais eram difíceis, eu vivi num lar conturbado, e aí o meu marido é difícil de lidar, a minha esposa é difícil de lidar. O que eu devo fazer, pastor? Começa a colocar em prática, você mulher, você homem, porque através do seu exemplo, Deus pode mudar o quadro dessa situação. O exemplo e a oração. Por que nós precisamos da palavra de Deus e da oração? É as duas coisas que tem que andar junto, a palavra e a oração. Porque com a palavra a gente coloca em prática, com a oração a gente vive pela fé. Eu creio que Deus pode mudar o meu esposo, eu creio que Deus pode mudar a minha esposa, eu creio que Deus pode resgatar este amor que foi se perdendo ao longo do caminho. Louvado seja Deus. Senão um lar será um lar sem vida. Pastor, eu não vou fazer nada não. Então eu vou fazer o quê? Você que vai viver sofrendo, você que vai viver chorando pelos cantos. Se você não quer melhorar, então se você não quer fazer por onde que é para o seu bem-estar, faça para você. Você conhece a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos resgatar isso, nós precisamos proteger. E outra, para terminar essa parte do marido e da esposa, se a gente não fizer o que a Bíblia diz, nós estamos negligenciando. E negligenciar corre risco
de eu ser lançado fora, de não ser salvo, por não estar fazendo a minha parte. Não se esqueça disso. Não vai adiantar você colocar a culpa no seu cônjuge, dizendo: Senhor, eu não fiz porque ele era difícil, eu não fiz porque ela era difícil. Isso não vai adiantar, porque você vai prestar conta das suas ações. Por isso que Deus conhece a intenção do coração. Então vamos cuidar, vamos resgatar, vamos valorizar o nosso cônjuge. Você está com ele há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Vamos resgatar isso. Você não quer separar dele, então o que você deve fazer? Faça a sua parte. Não deixe o mundo dirigir a sua vida, não. Você tem um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a situação e restaurar o seu lar, restaurar a sua casa, restaurar a sua filha. E eu falo isso de boca cheia, porque a Bíblia me doutrinou de tal forma que eu pareço ser outra pessoa. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso com o seu esposo. Deus pode fazer isso com a sua esposa. Deus pode fazer isso com a sua família. É só você crer e ter fé, porque o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. 2. Os pilares do lar estruturado. O apóstolo Paulo define em Efésios capítulo 5 e capítulo 6 os 3 fundamentos principais para que uma família prospere, para que uma família glorifique a Deus, para que uma família exalte ao Senhor. Quais são esses pilares? Primeiro pilar: o amor abnegado do marido. O esposo deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso exige proteção, cuidado e renúncia. Efésios capítulo de número 5, verso 25. Isso é o primeiro pilar. É o marido dar a sua vida pela sua esposa. O segundo pilar: respeito e submissão da esposa. Efésios capítulo 5, verso 22. A esposa deve respeitar o marido, reconhecendo-o como líder do lar, de forma mútua e saudável no Senhor. A submissão da esposa, o reconhecimento da esposa, não é porque ele merece, amado irmão, é porque a Bíblia diz que você tem que dar honra a ele, porque ele é o cabeça do lar. E você fazendo isso, você está honrando a Deus, e Deus está se alegrando com você. Louvado seja Deus. E o marido também, não é porque ela merece, é porque é um dever, é uma doutrina, é um mandamento da palavra do Senhor. Se a lei diz, a lei terrena diz: não matarás, porque se você matar você pode ir preso, você não vai matar, porque você sabe o que a lei diz. E o terceiro pilar é a educação, é a criação dos filhos. Efésios capítulo 6, verso 4. Os pais têm a responsabilidade de criar os filhos na disciplina e no conselho do Senhor, sem provocá-los a ira, mas instruindo-os com amor e firmeza. 3 pilares que está contido na palavra de Deus. É um ciclo. O marido cuida da sua esposa a tal ponto de dar a vida por ela. A esposa é obediência e submissa ao seu marido a tal ponto de honrá-lo. E os filhos é obediente ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe o instruiu e ensinou os filhos. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Glória. Efésios capítulo 5, verso 22 ao verso de número 33, e Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Vamos ler. Louvado seja Deus. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo a mulher reverencia o marido. Efésios capítulo 6, verso 1 diz: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você pode orar, você pode guardar a palavra de Deus, você pode ser um bom cidadão, você pode ter os 9 mandamentos, mas se faltou um, você é pior do que o infiel. Pastor, não, eu gosto de orar, eu gosto de santificar, eu gosto das frequências do culto. Pastor, mas eu não gosto de tratar sobre isso. Então estamos pecando perante Deus. É necessário que façamos isso, gente. Porque primeiro vem Deus, segundo a família e depois a igreja. É necessário nós tratarmos esse assunto. Pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser missionário, eu quero ser obreiro, eu quero trabalhar na seara. Tá bom, então você quer trabalhar? Como é que está a sua casa? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu esposo? Como é que você trata seus pais? Como é que você trata seus filhos? O primeiro ministério que você tem é o que Deus já te deu. É ser mãe, é ser esposa, é ser filha, é ser pai, é ser esposo, é ser filho. Esse é o primeiro ministério que glorifica a Deus. Então começa por esse. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema graciosos em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Deixa eu falar algo aqui. Talvez você hoje tenha seus filhos adultos, e talvez fica mais difícil de seus filhos obedecer a palavra de Deus. Talvez vocês, filhos, tenham seus pais não cristãos, e aí vai ficar mais difícil, né? Mas através dos seus exemplos, como que você coloca em prática na sua vida, através da oração, eles podem ser alcançados, eles podem ser mudados. Não precisa você levantar a mão, mas responde para você. Você quer que seu marido seja salvo? Você quer que sua esposa seja salva? Você quer que seus filhos sejam salvos? Vocês querem que seus pais sejam salvos? Você quer que alguém da sua família seja salvo? Você tem gastado isso em oração? Você tem apresentado a Deus? Pastor, eu quero que meu marido mude. Quanto tempo de reunião você tem tido com Deus? Quantas horas você tem se reservado com Deus, colocando o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais nas mãos do Senhor? Quanto tempo você tem gastado? Você sabe quanto tempo você tem gastado? Talvez o seu marido não mudou porque você não foi sábia. Talvez a sua esposa não mudou porque você não foi sábio. Talvez os seus pais não mudou porque você não foi sábio. E talvez os seus filhos não mudou porque você não foi sábio. É uma resposta que só você vai poder dar para você. Porque a nossa consciência e Deus sabe se de fato eu tenho gastado os meus joelhos, os meus lábios em oração. Colocando esta causa. Eu não estou falando que você não ora. Às vezes você ora tanto por algo, mas
mas esquece de orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos e orar pelos seus pais. Louvado seja Deus. Então ora, pastor, meu pai é um alcoólatra, meus filhos estão perdidos, o meu casamento está uma bagunça. O que eu preciso fazer, pastor? Ora a Deus e pratique a palavra de Deus em sua vida. É a aplicação pessoal. Será que a sua esposa olha para você como um homem de Deus, mesmo ela não sendo crente? Será que o seu esposo olha para você como uma mulher de Deus, mesmo ele não sendo crente? Será que os seus pais, filhos, olham para você, mesmo eles não sendo crente, como os filhos cristãos? Será que vocês, pais, os seus filhos olham para você como pais cristãos, mesmo eles não sendo não cristãos? Pastor, isso é bíblico? Lembra quando Eliseu passava? Ele ia um dia, voltava, e aí estava aquele casal, aquele senhorzinho, aquela senhorinha ali na janela, olhando aquele homem de Deus passar. E a Bíblia diz: ali vai um servo do Senhor, ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas olham para você e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e ali vai um jovem do Senhor? Louvado seja Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente não fizer a nossa parte, o mundo que vai fazer, vai colocar os nossos filhos no homossexualismo, vai colocar os nossos cônjuges no adultério, porque é isso que o mundo está ensinando, está entrando dentro das famílias cristãs, dando diretrizes, conduzindo, doutrinando essa casa, doutrinando esse casal, doutrinando essa família. Então nós temos que fazer alguma coisa, proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger o nosso casamento e não permitir que o adversário da nossa alma venha destruir a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor, porque o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, louvado seja Deus. Terceiro tópico: a transmissão de fé e a educação cristã. Transmitir os valores cristãos é uma das tarefas mais importantes dentro do núcleo familiar. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Os pais devem guardar a palavra de Deus em seus corações e ensiná-la diligentemente aos filhos, ao sentarem em casa, ao andarem pelo caminho, ao se deitarem e ao se levantarem. Sabe o que Deus disse a Josué? Josué, medita de dia e de noite para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Quando você guarda a palavra de Deus, você só não guarda a palavra de Deus, mas você também coloca para fora a palavra de Deus através das suas ações. Você vai querer mostrar a palavra de Deus através do seu caráter, através das suas ações. O exemplo prático: a fé não é apenas ensinada por palavras, mas vivida no dia a dia. A postura dos pais diante das adversidades reflete a realidade do evangelho para os filhos. Louvado seja Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, verso 1 ao verso de número 5. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Verso 5: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Nós sabemos que há casais
cristãos que são exemplo que você pode seguir. Há famílias cristãs que são exemplo que você pode seguir. Há homens cristãos que são exemplo que você pode seguir. Há mulheres cristãs que são exemplo que você pode seguir. Por que eles são exemplo? Porque eles guardam a palavra de Deus no vosso coração. Mas há famílias, casamentos, vidas que não dá para seguir, porque são maus exemplos. E é cristão. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deixa a palavra de Deus te conduzir. Eu não quero perder minha casa, eu não quero que o adversário estrague meu casamento, eu não quero que o adversário estrague a minha família, e muito menos a família de vocês. O que eu tenho que fazer? Lutar com toda a minha força. Eu não quero ver mais divórcios, separação, adultérios, traições. Então o que eu devo fazer? Instruí-lo. E você tem a palavra de Deus, homem. Então guarde ela no seu coração. Desculpa. Você tem a palavra de Deus, mulher. Guarde ela no seu coração. Você tem a palavra de Deus, filhos. Guarde ela no seu coração. Louvado seja Deus. Vamos lutar. Não baixa a guarda. Não se dê por perdido. Não, pastor, não tem jeito o meu marido, não tem jeito a minha esposa, não tem jeito os meus pais, não tem jeito os meus filhos, não tem jeito, não dá mais. Não baixa a guarda. Está vivo, está respirando, é porque ainda tem jeito. Dá jeito sim. Deus pode mudar a situação e transformar essa vida para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto e vim preparar o caminho do Senhor. Eu sou a voz. E você tem que ser a voz. Na sua casa não há ninguém cristão, mas você é uma voz lá nessa casa. Você é uma voz lá nessa... Ei, calabachura de calamaia. Você é uma voz nesse casamento. Você é uma voz, você é uma voz. Eu sou a voz que veio preparar o caminho do Senhor. Eu sou a voz. Eu vou tocar a trombeta e vou anunciar o evangelho, a restauração, a transformação e a mudança no meu lar. Eu vou transformar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou perder os meus filhos para o inferno. Eu não vou perder a minha esposa para o inferno. Eu não vou perder os meus maridos para o inferno. Eu não vou perder os meus pais para o inferno. Eu conheço a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é tudo o que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tópico 4. A prática do culto doméstico. O culto doméstico é um momento de reunião diária ou semanal da família para orar, ler a Bíblia e louvar a Deus. Qual é o objetivo disso? Se você faz semanalmente, se você faz uma vez por dia, qual que é o objetivo de fazermos o culto no lar? Não é para mostrar que a gente é mais crente do que o outro. Não é para mostrar isso. Não é para mostrar que você é mais santo do que o outro. Não, não. É brindar a casa contra as influências do mundo. E por onde vem essas influências? Por tudo aquilo que você pode imaginar. Pelas pessoas, pela tecnologia. Vem as influências. Pelas redes sociais, pela televisão, vem as influências. Manter a presença de Deus ativa no lar e cultivar a unidade familiar. Responda para você. Faz quanto tempo que você não faz um culto no lar, na sua casa, com a sua família? Então nós precisamos cultuar. Separa um momento para sentar com a família no sofá, na mesa,
e falar do amor de Deus. Falar da palavra do Senhor. Nossos filhos, mostrar o caminho. Esse aqui foi Jesus que morreu por você, ele não entende, né? Aí quando você fala, você vai entendendo e vai mostrando para ele tão pequenininho, fértil, e vai, nossa, né? Com o jeitinho dele, ele vai aprendendo e vai absorvendo, e isso vai ficar marcado e guardado no coração deles. Então temos que fazer o culto doméstico. Então a decisão de Josué foi o quê? Olha o que o Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi as palavras de Josué. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Devemos cultuar ao Senhor. Pastor, eu não sei. Aí vamos lá, o pessoa que não é obreiro, não é pastor, é só mesmo. Como é que eu faço isso? Vou ensinar vocês agora pela palavra. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 diz assim: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Aí o que você deve ter lá? Bíblia. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Você pode fazer um culto na sua casa. Alguém pode ler a palavra, louvar, cantar, orar, explicar o texto. Isso é um culto no lar. Tirar uma horinha junto com a sua família ali para adorar a Deus, louvar ao Senhor. E aí você consegue fazer. Não precisa ter um pastor para fazer isso na sua casa. Não precisa ter um obreiro para fazer isso na sua casa. Não, você mesmo pode fazer. Se reunir com a sua família. Óbvio que se essa família for toda cristã, e eu, pastor, que sou sozinho, ore você. Começa você a fazer o exemplo. Aí o seu marido, a sua esposa, os seus filhos vão olhar e vão respeitar o seu momento com Deus. Não vai atrapalhar você. Quantas vezes eu vi minha esposa lá adorando ao Senhor, e aí eu ficava quietinho na cama, não era crente, ficava quietinho, e ela ali falando com Deus, e eu ali respeitando aquele momento dela, né? Louvado seja Deus. Então é necessário nós trazermos de volta o culto no lar, separar um momento para você estar ali com a sua família, falando da palavra de Deus, orando e louvando ao Senhor. E o último tópico, que é esse: desafios contemporâneos e como vencê-los. São os desafios que nós temos. Como que nós podemos vencer? A família enfrenta constantemente ataques que visam destruir seus valores. Esse texto eu vou precisar ler, e eu quero que vocês leiam também. Romanos capítulo 1, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o verso de número 32. Louvado seja Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível e em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou a consciências de seus corações,
a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Verso 28. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Verso 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis no contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Vocês leram? Viu o que está escrito nesse texto? O que é que as pessoas lá fora estão fazendo? Degrinindo o homem, degrinindo, né? A mulher, a família, invertendo os valores. O homem que deveria ser homem agora quer ser mulher, e a mulher quer ser homem. Agora você vê fornicação, adultério, traições, perversidade, maldade, latrocidade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus nós temos visto e ouvido, que tem acabado e tem defamado a família, o ser humano. Nós temos visto e nós temos ouvido. A sexualidade não está só no vídeo que se vê, mas também nas músicas que se ouvem. Em todas as horas, em qualquer horário, você vê numa vestimenta. Tudo isso nós estamos vendo. Casamentos que agora são feitos como contrato. E isso, aos olhos do Senhor, é abominável. É isso que o mundo quer colocar dentro da sua goela, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É isso que o mundo quer fazer. Quer doutrinar você, quer doutrinar sua casa, quer doutrinar sua vida, quer doutrinar sua família com coisas que é contrário à palavra de Deus. Deus já entregou essas pessoas às suas paixões. Mas no dia, pastor, mas se ele se arrepender, tem misericórdia, Luana. Eles podem ter feito coisas horríveis, como o texto diz, mas se arrepender, serão salvos. Se confessar os seus pecados, serão salvos. Mas se não se arrepender, a Bíblia diz que eles vão sofrer os danos que estão escritos neste livro. No livro que está escrito no livro. Mas eu e você não podemos deixar que eles doutrinem. Se você não falar, na escola vão falar. Se você não falar, no trabalho vão falar. E se você não estiver bem protegida, bem protegido, bem alicerçado, bem estruturado na palavra de Deus, será levado por vento de doutrina. Por isso que é importante. Não há mais tempo, amados irmãos. Você sabe o que está acontecendo no mundo. Jesus nos alertou a respeito disso, quando ele disse, se atente aos sinais, sinal na natureza, sinal na família,
sinal na humanidade, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, fome, pestes, rumores e tremores. O aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriando, se esfriando, se esfriando. Não permita isso chegar pelo menos na sua casa. Se você sabe lidar no seu trabalho, beleza, Deus te estruturou para isso. Mas não permita isso na sua casa. Não traga isso para sua casa. Você tem a lei de Deus. E é a lei de Deus que tem que doutrinar você, marido. Que tem que doutrinar você, esposa. Que tem que doutrinar você, filhos. Que tem que doutrinar você, família. Louvado seja o nome do Senhor. Chegará um tempo que a igreja será perseguida. De tal forma que vocês... como eu, a igreja será rejeitada, não terá acesso a muitas coisas por causa da palavra de Deus. Esse tempo está próximo, então prepara, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara a tua casa, prepara a tua esposa, prepara o teu esposo, prepara os teus filhos, prepara os teus pais, porque esse dia está próximo. Louvado seja Deus. Prioridades invertidas. O trabalho e as atividades seculares não podem roubar o tempo de qualidade dedicado à família. Você tem que trabalhar sim. Você tem que trabalhar, é necessário. Mas que esse trabalho não tome o tempo precioso que Deus te deu. É o tempo com a sua família. É o tempo com o seu esposo, é o tempo com a sua esposa, é o tempo com os seus filhos. E o mais importante, a ausência de Deus, a falta de comunhão e a oração abre espaço para conflitos, infidelidade e esfriamento no amor. Preste bem atenção. Sabe quando vem aquele pecado? Sabe quando vem a tentação? Ele vem no momento que estamos fracos na oração, que estamos fracos na leitura da palavra, quando estamos fracos na presença dos cultos. Aí vem a tentação, aí ele vem com fome, faminto, procurando a quem possa tragar e derrubar e matar. Por isso, não me tenha por mal quando eu desperto, exorto você a orar. Não me tenha por mal quando eu exorto você a ler a palavra. Eu quero proteger você, longe de você. Aqui, nós estamos aqui. Mas quando você estiver trabalhando, eu não estou lá. Eu não estou no seu trabalho. Eu não estou na sua escola. Eu não estou lá na sua casa. Mas a palavra de Deus está. O Senhor está. O Espírito Santo está. Então faça isso pelo amor de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Volte a orar. Volte a meditar na palavra de Deus. Volte a orar. Começa devagar. Pastor, faz muito tempo mesmo que eu não oro. Eu não vou conseguir dobrar o meu joelho e orar 1 hora. Comece a orar 1 minuto, depois 10 minutos, depois 1 hora. Mas começa, pelo amor de Deus. Começa a orar, começa a ler a palavra do Senhor. Não é por vaidade, mas é por necessidade, Henrique. É por necessidade, é por necessidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmão José, pode vir, filho. Aleluia. É por necessidade. A Bíblia diz que o nosso adversário está com as mãos estendidas, rangendo o dente, procurando a quem possa tragar. Ele vai passar pela tua casa, mas você estará com a espada da palavra de Deus. Aqui não, Satanás. Aqui tem a palavra de Deus. É meu Deus que reina no meu lar. É meu Deus que reina na minha casa. É meu Deus que reina na minha vida. É meu Deus que reina no meu casamento. É o meu Deus, o meu Senhor. Oh, louvado seja Deus. Qual é a solução? Glória a Deus. Aleluia. Eu não acredito que você vive com este homem, com esta mulher, há tanto tempo, que você ainda não ama ele. Você ama ele sim.
Eu não acredito que você aguentou esse tempo todinho para morrer na praia. Não, faça alguma coisa agora. Lembra dos momentos bons que você teve com esse cara, com o seu marido, com a sua esposa? Resgata isso. Então nós temos a solução na graça. Na graça. Qual é a solução? Investir tempo na leitura da Bíblia. Buscar aconselhamento pastoral e ter a igreja local como rede de apoio. São medidas essenciais para a proteção do lar. Quem diria que a gente ia ter que dizer isso, né? Eu vou dizer algo que eu achava que eu nunca ia dizer. Olha isso, Pati, olha isso, irmã Luana. Não é todo pastor que se deve procurar. Não é todo obreiro que você deve procurar. E não é toda igreja que você deve procurar. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. Porque você vai precisar examinar as escrituras. Se de fato você pode procurar esse pastor para te ajudar. Para que você possa procurar esse obreiro para te ajudar. Para que você possa procurar essa igreja para te ajudar. Porque infelizmente algumas igrejas estão corrompidas. Olha o que diz Salmo 27, verso 4. Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu vou buscar ao Senhor. Eu tenho um carro e moto. Se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a nossa vida espiritual, com o carro que a gente tem, com a moto que a gente tem, com as coisas que a gente gosta de fazer, se tivéssemos o mesmo cuidado com a nossa vida espiritual, a nossa vida seria muito melhor, muito melhor, muito melhor. Então, vamos fazer como Davi disse, eu vou buscar ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, Senhor, me resgata novamente. Eu quero morar na tua presença. Me ensina a orar, eu perdi até, eu nem sei mais orar, Senhor, então me ensina novamente. Até desejo de buscar a tua presença. A orar, a jejuar, a ler a palavra. Me ensina, Senhor, para que os meus filhos venham a ser o exemplo. Venha seguir o meu exemplo. Para que a minha esposa venha seguir o meu exemplo. Para que o meu esposo venha seguir o meu exemplo. Eu não vou perder minha família para o inferno, não, Senhor. Então me dá as ferramentas, Senhor. Me desperta, Senhor. Me desperta, Senhor. É pesado, está difícil. Eu até quero, mas eu não consigo. Me dá força, Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão a vossa força. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salmo 103, verso 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Louvado seja Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivo. Não tem fim, amados irmãos. E o último versículo, nós vamos orar e o grupo de louvor vai louvar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe-se, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja Deus. Lutemos pela nossa família. Lutemos pelo nosso casamento. Lutemos pelos nossos filhos. Lutemos pelos nossos pais. Lutemos. Em nome de Jesus, amados irmãos. Porque eu sei que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Ora, mas faça a sua parte. Viva de forma diferente. Mude o seu jeito de falar. Mude o seu jeito de agir. Mude o seu jeito. Começa a se respeitar um ao outro. Honre o seu pai e a sua mãe. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Ame-os. Ame o seu cônjuge. Cuide dele.
Trate ele com carinho. Cuide dela. Trate ela com carinho. É um mandamento do Senhor. É a tua esposa, varão. É o teu esposo, varoa. São os seus pais, filhos. São os seus filhos, pais. Então cuide com amor. Cuide. Faça o melhor que você puder. Feche os teus olhos. Faça o melhor que você puder agora. Resolva aquilo que está em aberto. Trate o seu filho melhor. Trate a sua esposa melhor. Trate o seu esposo melhor. Trate os seus pais melhor. Como está na palavra de Deus. Como está contido na palavra do Senhor. Você viveu momentos bons com o seu marido. Momentos bons com a sua esposa. Momentos bons com os seus pais. Momentos bons com os seus filhos. Eles estão vivos. Então ore. Ore. Deus pode libertar de todo vício. Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação, pode romper e quebrar esse coração duro através da oração e da fé. Não dê por perdido, mas faça a sua parte para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai Santo, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Nós ouvimos muitos sermões a respeito da família, os deveres, porque isso glorifica ao Senhor. Deus, que a minha vida seja para a Tua glória, Senhor. Que eu possa Te agradar, Senhor, através de todo o meu ser, porque eu não sou mais inocente. Eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua palavra ministrada no nosso coração, que eu possa, Senhor, tratar a minha esposa melhor, os meus filhos, os meus pais, Senhor, os meus irmãos, que possamos tratar uns aos outros melhor, conforme está na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deus, toma nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Senhor, proteja, Pai, proteja cada um de nós. Os guarda, Senhor, os livra de tudo que é mal, ó Deus, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, mas o Senhor é aquele que está conosco até o final. Assim, ó Pai, eu Te peço e Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amém. O grupo de louvor louvando ao Senhor, vamos louvar ao Senhor junto com eles. Glória a Deus. É um hino conhecido, a igreja conhece. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Glória a Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Louve ao Senhor, louvado seja Deus. Firmado, adora o Senhor,
firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. bem-aventurado, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, glória a Deus! Honra a Deus! Honra a Deus. Nossa oração altíssimo. Sara essa nação, Senhor! Sara essa nação. É o clamor da igreja que Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore ao Senhor, clame a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, Cujo coração está no nosso Deus. que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. honra a Deus. Honra a Deus. Nossa oração. Oh, glória a Deus. Sara, Senhor, esta nação. Sara esta nação. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação. Sara esta nação. É o clamor da igreja. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, peça força, vigor e ânimo e graça. Ore, irmão, ore. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, glória a Deus. Ouve a Deus. Nossa oração. Oração altíssimo. Sara esta nação, que é o clamor da igreja que te adora. Oh, Espírito Santo. Ei, mamãe, calabachônia de calamaio. Sara essa nação, Que é o clamor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe a igreja.